gente, tudo bem com vocês? Eu espero que esse vídeo encontre vocês muito bem. Pra quem não me conhece, meu nome é Renieri e aqui nesse canal a gente conversa sobre livros, a gente troca experiências de leitura e hoje eu tô aqui pra compartilhar com vocês a minha experiência mais recente com um livro de um autor muito querido, muito amado por muitos leitores, que é o Stephen King, com Novembro de 63. Esse livro aqui foi a nossa escolha de janeiro pro meu clube do livro, que acontece através do Catarse. Se você tiver interesse em conhecer melhor como que funciona, o link fica aqui na descrição e eu vou deixar aqui no card também um vídeo falando sobre os livros que foram lidos no ano passado. Lá eu explico melhor como que funciona o clube, como que a gente escolhe as leituras e você pode conhecer um pouco melhor do clube nesse vídeo, mas hoje eu tô aqui exclusivamente pra falar sobre Novembro de 63, a minha experiência com esse livro. Mas antes eu vou te pedir pra você deixar o curtir nesse vídeo, que isso é muito importante pra divulgação aqui do canal. Se inscreve se ainda não estiver inscrito, ativa o sininho pra receber as notificações e também me segue nas outras redes sociais. Todos os links ficam aqui na descrição do vídeo e por lá a gente tem um contato mais próximo e também você tem acesso aí a outros conteúdos literários também. E vamos lá então falar sobre a minha mais recente experiência com Stephen King. Eu acho que eu já li uns 5 ou 6 livros do autor no total. É um autor que, diferente da maioria das pessoas, né, não é um dos meus favoritos, tá? Eu sei que esse é um autor que muita gente ama, muita gente tem assim no topo do topo dos melhores do mundo. Tem gente que lê aí todos os livros dele, que faz cronograma de como que vai ler cada um desses livros. E geralmente, quando eu vou falar sobre um livro aqui no canal, eu gosto de antes trazer um pouco de um contexto da minha experiência com esse livro, antes da minha experiência de leitura, porque eu acho que isso tem uma total influência, pelo menos eu percebo, né, que tem muita influência na minha própria visão do livro quando eu concluo essa leitura. E pra muita gente esse início aqui vai ser uma balela, vai ser uma encheção de linguiça. Tem gente que comenta, faz questão de comentar aqui embaixo que eu enrolo muito pra começar o vídeo. Então, se você não quiser saber dessa contextualização, aqui na minutagem do vídeo eu vou deixar marcado certinho o momento que eu começar a falar sobre o livro em si. Mas como sempre, eu vou sim trazer um pouco da contextualização minha com essa história antes de falar sobre a minha experiência com o livro em si. O livro foi escrito em 2011, saiu já faz alguns anos e, enfim, desde que ele saiu e as pessoas começaram a ler e a comentar a respeito, eu vejo muitos elogios sobre esse livro e, geralmente, assim, vindo da comunidade de pessoas que já leem o autor, né, que já gostam da escrita dele, com quem a escrita dele já funciona. E eu também preciso dizer que eu percebo que existem diferentes percepções dos leitores com os livros do Stephen King. Tem gente que lê os livros dele e, assim, é fisgado no primeiro capítulo. Tem gente que não consegue, que precisa ter um esforço a mais pra poder conseguir se envolver na leitura. E tem gente que mesmo assim, mesmo se esforçando mais dentro da leitura, não consegue ter um nível de conexão com a leitura tão aprofundado assim e por isso a história acaba não agradando essas pessoas. Eu me coloco nessa segunda categoria que eu comentei com vocês porque todas as minhas experiências com Stephen King até o momento eu precisei ter um esforço a mais. Eu precisei perseverar um pouco mais na leitura pra conseguir ser fisgada e ficar imersa na história, e com esse aqui não foi diferente. Então no começo do livro ali eu tava, né, claro, conhecendo a história, conhecendo as personagens, e esse começo foi um pouco lento, só que ao longo da leitura eu tive momentos de altos e baixos, momentos em que a leitura tava mais fluida e mais interessante, momentos em que a leitura tava mais parada, eu cheguei até a dormir lendo esse livro em algum momento, sabe, peguei no sono assim, lendo esse livro em alguns momentos, então foi um livro que pra mim ele teve muitos altos e baixos em diferentes momentos da leitura e eu vou comentar sobre isso mais pra frente com vocês, mas só pra trazer assim, né, um pano de fundo, eu diria, de qual era a minha expectativa quando eu peguei esse livro pra ler, que era, estava com altas expectativas de amar e favoritar esse livro, porque eu recebi inclusive lá no Instagram um monte de mensagens de pessoas falando, nossa, esse livro é o melhor de todos, é o meu favorito do Stephen King, é uma obra-prima, nossa, esse livro é maravilhoso. Então assim, eu tava realmente até com medo de ler esse livro e não gostar, porque eu acho que as pessoas, né, quando são muito fãs de alguém, do trabalho de alguma pessoa, elas tendem a ficar até um pouco agressivas, né, dependendo, assim, do caso. E eu até cheguei a comentar lá no meu Instagram também, né, quando eu comecei a ler o livro, sobre algumas questões envolvendo livros do Stephen King que eu percebo, e teve comentário, geralmente são comentários que vêm de leitores homens, tá? Mas é um comentário, tipo, querendo, sabe, um comentário meio ácido, assim, do tipo, querendo diminuir um pouco a minha visão, sabe, a minha experiência com o livro, enfim. E o que eu comentei na ocasião, assim, já nas primeiras 50 páginas do livro, e que algumas pessoas até vieram comentar que concordavam comigo, é que como eu falei, né, eu li uns 5 ou 6 livros do autor. E na maioria dos livros que eu li em que os personagens são adultos, né, tirando o It ali, que a gente tem alguns personagens do autor em que ele vai trabalhar personagens mulheres, personagens crianças, quero dizer quando são personagens homens adultos. Todos os livros que eu li, né, em que eu tive esse conhecimento, nessa aproximação com um personagem adulto, eu tenho a impressão de que existem muitas semelhanças entre essas personagens, sabe? Me parecem que são personagens muito parecidas, até em termos, assim,
de como falar, de como agir. Eu percebi algumas semelhanças, né, dentre esses livros que eu li, tanto que eu percebi que eu tava imaginando o mesmo homem, sabe, assim, pra cada uma dessas personagens. Eu achei muito estranho isso e comentei isso lá no Instagram. Mas enfim, falando agora sobre o livro em si, nós temos aqui uma mistura de ficção científica com ficção histórica, porque nós vamos conhecer um protagonista chamado Jake Epping, que ele é um professor de inglês do ensino médio, e ele dá aula, no começo do livro ali, ele tá dando aula pra uma turma especial que é tipo um EJA, sabe, assim, que é pra pessoas mais velhas e tal, não são crianças e tal, são pessoas mais maduras que estão tirando o diploma do ensino médio. E ele, enfim, tem uma vida bem morna, ele não tem muitas conexões com outras pessoas, ele é, assim, sozão, sabe, assim, não tem ninguém. Ele tem uma ex-esposa ali, né, que não tá mais com ela faz algum tempo, se não me engano são uns 2 anos, e ele é sozinho da vida, ele só tem um gato e trabalha ali dando aulas e não tem conexões com pessoas, sabe, do entorno dele, o que eu já acho estranho pra caramba. E aí, ele vai dar uma tarefa para os alunos dele, que é de escrever uma redação, e essa redação tem como tema um assunto que mudou a vida dessa pessoa, né? Tipo, essa pessoa tem que escrever sobre esse evento que mudou a vida dela. E aí a gente vai ter a história desse homem, né? Desse senhor, que é um zelador ali da escola, que tem inclusive um problema na perna, se eu não me engano, ele manca e tal, ele tem uma espécie de deficiência. E aí a gente vai entender, né, junto com o Jake, através dessa redação, por que, né, o que aconteceu no passado dele, que fez inclusive com que ele desenvolvesse essa deficiência. E aí ele vai contar sobre a história da infância dele, o dia em que o pai deu um surto e basicamente, assim, assassinou a família dele inteira. Ele foi o único sobrevivente e saiu com essa sequela. E foi, assim, uma cena brutal, uma coisa muito tocante mesmo, assim, muito revoltante. E o Jake fica muito tocado com essa história, né, com a história desse aluno dele. E, enfim, ele até fala desde o começo do livro que ele é uma pessoa que não chora. Independente do que acontece na vida dele, ele nunca consegue chorar. E, inclusive, quando ele tá lendo essa redação, por mais emocionado que ele fique, ele não consegue, sabe, chorar. E aí, beleza, né, tem esse acontecimento logo no começo do livro e não muito tempo depois a gente vai ver o Jake tendo um choque com um dos outros personagens dessa história, que vai ser muito chave aí pro que vai acontecer ao longo da trama, que é o Al Templeton. Esse cara é dono de uma lanchonete que o Jake frequenta, que tem um hambúrguer muito barato, enfim, uma questão ali X, que inclusive o autor vai explicar um pouco mais pra frente. Mas esse cara, né, ele é dono dessa lanchonete, o Jake toda vez que vai lá troca uma ideia e tal, conversa e acabou, né, só isso. Mas ele vai tomar um choque quando ele, tipo assim, vê o cara num dia e no dia seguinte ele volta lá de novo na lanchonete e o cara tá muito diferente, ele tá muito mais velho, super acabado, com uma doença avançadíssima, né, um câncer super avançado, e esse cara, né, esse senhor, já assim, na beira da morte praticamente, vai compartilhar com o protagonista, né, com o Jake, sobre o fato de que ele, anos atrás, descobriu o que ele chama aqui de toca do rato, né, que é uma espécie de buraco de minhoca, um portal por onde é possível você viajar no passado e você voltar para 1958. E daí a gente vai ter aí algumas explicações de como funcionam essa viagem no tempo, né? Quais são os mecanismos dessa viagem no tempo. Por exemplo, estamos falando de um portal em que você volta sempre pro mesmo ponto, né, na história, que é 1958. E não importa quanto tempo você passe no passado, quando você volta pro seu momento presente, pra sua linha do tempo original, só se passaram 2 minutos no presente. Então a gente tá falando de o quê? Teoria da relatividade. Então é uma coisa que o Stephen King traz dentro da sua história, que é uma ficção científica, né, que tem esse teor científico sem explicar cientificamente o que tá acontecendo, né, mas basicamente é a teoria da relatividade. E aí, esse senhor, ele vai falar tudo isso, né, pro Jake, e ele vai falar pro Jake sobre um plano que ele desenvolveu, né, uma missão que ele tem no passado, que ele não vai conseguir mais concluir porque ele já tá o quê? Prestes a morrer. Então ele quer passar, né, o cajado pro Jake, pra que o Jake faça isso, né, pra que ele volte no passado e cumpra essa missão. E a missão basicamente é salvar o JFK, que foi o presidente dos Estados Unidos, que foi assassinado lá em novembro de 63. E aí, gente, a gente tem esse momento em que o Jake vai receber, né, essa notícia, vai receber essa informação, vai ficar meio na dúvida, porém, logo ele vai fazer essa viagem pra 58, né, ele vai voltar no passado, ele vai ver como são as coisas, realmente vai voltar. Isso vai ser o que vai fazer ele acreditar no Al, né, que realmente é possível voltar no passado, porém, a gente tem aí nessa questão de ele ter essa missão que ele quer passar pro Jake, e essa missão exigiria que o Jake ficasse lá no passado por 5 anos, porque, né, ele chega lá em 58 e o presidente só é assassinado lá em 63.
E aí, assim, a gente começa aqui a ter algumas questões que me deixaram, né, realmente me perguntando ao longo da história e que chegou no final do livro eu também não sinto que eu tive uma resposta pra isso, que é de onde veio essa ideia desse cara de acreditar que salvar o JFK iria, né, possivelmente resolver problemas do presente, porque essa é a intenção dele, né? Ele acredita muito que se salvar esse presidente lá no passado, muitas coisas no presente mudariam porque ficariam melhores, tipo assim, mudariam pra melhor. Porque aqui a gente também tem que lembrar da teoria do caos, que é, né, se você mexe numa coisinha, você tem consequências disso em outro momento no futuro, né? Então ele acredita que, voltando no passado e salvando o JFK, muitas coisas do presente ali, né, de 2011, que é quando o livro se passa, não teriam acontecido, né? Coisas ruins não teriam acontecido. Porém, esse cara já viajou pro passado várias vezes e ele já percebeu que existem coisas que você mexe no passado, influenciam ali no futuro, né? Mudam o futuro. Então, como que essa pessoa que já fez tantas viagens, né? Tipo, viajou tanto pro passado, acredita que as coisas poderiam ser boas e não ruins, sabe? Pode ser tão bom quanto ruim. Então, existe essa questão que eu fico ali, tipo, tá, mas esse cara tá disposto assim, arriscar tudo por uma ideia que ele teve, ou sei lá de onde, na esperança de que ele vá fazer com que o mundo no presente seja melhor, sabe? Assim, sendo que pode ser que seja pior. Então, eu não fui muito convencida com essa lógica desse cara de fazer, né, essa missão, e também não entendi muito bem de onde veio essa ideia dele, né, de onde surgiu, porque ele tá viajando o tempo faz muito tempo, né, ele tá fazendo essas viagens há muito tempo. Enfim, não entendi muito bem de onde surgiu essa ideia. E aí tem também a questão de que, tipo assim, toda vez que você volta pro passado, o que você mexeu lá atrás é resetado. É como se, tipo assim, você foi hoje, voltou lá, fez algumas coisas, e você voltou pro presente e viu as consequências do que você fez lá. Se você voltar de novo, tudo aquilo que você fez é como se você não tivesse feito, né, resetou tudo. Eles chamam aqui de resetar, tipo, voltar do início, mas é basicamente você voltar pro passado e criar uma nova linha do tempo, né, uma nova corda, ou seja, a teoria das cordas. Ou seja, então aqui a gente tem mais um elemento, né, da ciência que o Stephen King vai trazer aqui pra sua ficção científica. E, assim, normal, né, tipo, faz todo sentido, realmente é isso aí, show. E aí a gente vai acompanhar, né, o Jake fazendo essa volta pro passado para um objetivo próprio dele, que é o de evitar que toda aquela tragédia aconteça na família do aluno dele, né, do zelador, que é o Harry. Então essa é a grande motivação dele de voltar pro passado num primeiro momento. E foi o que eu, assim, achei mais lógico, porque, né, ele não vai voltar logo de cara pra poder fazer o que o cara lá tá falando que ele tem que fazer, que é salvar o presidente, sabe, assim. Então ele tá realmente indo por um motivo que é dele, né, uma motivação própria. Porém, a gente vê, né, que em determinado ponto ali do livro ele vai realmente voltar pra lá e ficar esses 5 anos pra poder salvar o JFK, que é, assim, o principal plot dessa história, né, o principal evento ao redor do qual a trama vai se desenvolver. E aí a gente vai ter, né, ele voltando pro passado e o Harry, né, que é esse garoto que ele tá querendo salvar ali, a família dele e tal, ele vem de Derry, que aí a gente vai ter, então, essa conexão com It, a coisa que eu achei muito legal, né, a gente vai ver o Jake conhecendo Derry e conhecendo as sutilezas de Derry logo após os eventos que aconteceram na primeira parte ali de It, né, que é quando as crianças enfrentam a coisa e tal. Então isso tinha recém acontecido e toda a cidade tem essa questão de uma desconfiança, principalmente com os forasteiros, com as pessoas que estão vindo de fora, né. Então ele sente desde o começo toda essa animosidade que existe ali em Derry, né, sobre como as pessoas desconfiam de todo mundo. E sim, as pessoas estão mais do que certas mesmo, porque elas, né, enfrentaram um monte de coisa ali e, enfim, todo mundo desconfia de tudo, todo mundo tem medo do que, né, pode acontecer, de uma nova pessoa ali. Enfim, a gente vai ter ele interagindo com Derry e com as pessoas dali. Vamos ter também alguns personagens de It que vão aparecer aqui, o que eu achei sensacional, foi uma das partes mais legais do livro pra mim. E aí a gente vai ver, né, ele também enxergando quais são as consequências das coisas que ele fez lá no passado quando ele volta pro presente. Então a gente tem essa ida e vinda, né, dele no passado pro presente em algumas ocasiões, até que acontece a ida definitiva, digamos assim, que é quando ele vai voltar pra poder fazer ali o que ele se propôs a fazer, né, em relação à família do Harry, e também continuar, né, esses 5 anos até chegar em 63 e fazer o que ele foi fazer, né, a pedido do Al, que é resgatar o JFK. E aí, muito disso, né, do que ele tá indo fazer ali é por conta desse pedido desse cara, né, que ele resolveu acatar. E eu não vejo muita, pelo menos eu não percebi, assim, muita motivação própria dele de realmente acreditar que coisas boas iriam vir disso, sabe? Assim, é mais realmente porque o cara lá pediu. E aí a gente vai acompanhar, né, todo esse período de 5 anos, porque é bastante tempo, então a gente vai ver, né, nesses 5 anos ele se
dando os jeitos dele de sobreviver, né, de conseguir trabalhar em algum lugar, de arrumar uma casa, arrumar um carro. E a gente vai acompanhar, inclusive, um momento em que ele vai começar a criar laços com uma comunidade na qual ele vai se instalar. E a gente vai ver, né, boa parte do livro, ele interagindo com essas pessoas, criando laços, se apaixonando. Tem também uma questão aqui de um romance que vai aparecer em certo ponto da história. Enquanto isso, ele vai esperando o tempo passar e também vai investigando mais sobre esse suposto assassino, porque a gente vai ter aqui também, né, a menção às diversas teorias da conspiração que existem ao redor do JFK, que foi essa figura muito emblemática na história dos Estados Unidos, muito por conta do assassinato dele, mas antes disso ele já era uma figura muito ilustre, né, ele vem de uma família de muito prestígio ali dentro dos Estados Unidos, então assim, ele era uma estrela, né, antes de ser um presidente ele já tinha o seu prestígio, quando virou presidente ele virou realmente assim um ícone nacional ali dentro dos Estados Unidos. E também vale lembrar que se passa no período da Guerra Fria, então temos também aqui várias menções a situações que estavam acontecendo na época envolvendo, né, essa bipolaridade ali entre o capitalismo e o socialismo, entre a União Soviética e os Estados Unidos e Cuba e etc, né, e enfim, a gente tem, né, todas essas informações sendo trazidas aqui de uma forma interessante e bem natural, assim, não é aquela coisa que fica parecendo, sei lá, uma aula de história chata. Vem de um jeito muito, né, sutil dentro da trama. E enquanto isso, né, enquanto Jake tá lá no passado, esperando chegar o momento do fatídico dia, ele vai investigando, como eu falei, esse homem, né, que é o Oswald Lee... Não, como é que é? Lee Oswald, eu acho? Lee Harvey Oswald, já não lembro mais o nome do cara certinho, mas a gente tem aqui, né, em vários momentos ele falando, ora ele fala Lee, ora ele fala Oswald, mas ele tá se referindo à mesma pessoa, que é o cara que foi acusado ali, né, de ter feito disparo e ter assassinado o presidente. Só que existem, né, como eu falei também, algumas teorias da conspiração, como uma que existe que talvez ele não tenha agido sozinho, talvez ele tenha tido ajuda de outra pessoa, e o Jake, ele vai tentar, né, tipo, decifrar se isso é verdade, se ele tava trabalhando com alguém ou se ele fez tudo sozinho, porque afinal de contas ele pode chegar lá pra impedir uma pessoa e no fim das contas quem fez o disparo foi outra. Então ele vai ao longo da história também tentando, sabe, chegar ao cerne de quem teria feito isso, e paralelamente a isso a gente vê as questões pessoais dele também sendo tratadas ali ao longo da história, né, o envolvimento dele com outros personagens, até chegar ao dia fatídico em que tudo vai acontecer e a gente vai ver as consequências disso. Bom, estamos falando aqui, como eu disse, né, de um livro de ficção científica que vamos ter ali, né, o elemento de viagem no tempo. Quando você já conhece outras histórias, você já leu outras coisas, ou você já assistiu, né, enfim, você já consumiu ficção com viagem no tempo, existem coisas que você já meio que prevê, que ficam meio que no lugar comum e você não tem muito como sair, fugir daquilo, né. Então, pra mim, boa parte do que acontece aqui na história, né, em termos de o que ele vai fazer pra mudar o futuro e tal, pra mim foi previsível, eu diria, foi uma coisa que eu já esperava, foram coisas que estavam dentro do leque de possibilidades do que poderia acontecer, sabe, dentro da trama, então pra mim não foi de grande surpresa esse ponto. Temos aqui também o caso, né, da ficção científica em si, que algumas pessoas até falaram lá no grupinho, ah, não, mas o livro não se propõe a ser uma ficção científica, né, o foco não é nisso. Realmente o foco não é, mas tudo que acontece na história acontece por conta da ficção científica. Então, sim, a gente precisa levar isso em consideração, a gente precisa, né, enxergar isso como um elemento chave do livro, porque sem ele o livro não aconteceria. Então a gente tem aqui algumas coisas que vão ser explicadas dentro, né, ali da história em relação à ficção científica, em relação à viagem no tempo, porém tem outras que meio que ele tenta explicar, mas não, pra mim pelo menos fica um pouco solto. Por exemplo, temos aqui um personagem que cada vez que a pessoa volta, né, pro passado, ele aparece, ele tá lá, né, tipo nesse portal, perto desse portal, que é um cara do cartão, olha, o cartão amarelo, o cartão verde, enfim, a gente tem ali essa figura que leva um bom tempo pra ser explicada, ela só vai ser explicada lá no final, tipo, o que ela tá fazendo ali, mas até a existência dessa pessoa não é explicado. Tipo assim, como assim essa pessoa surgiu do nada e tá aqui? Assim, sabe assim? Eu gostaria que tivesse mais explicação pra existência dessa pessoa, de onde ela surgiu, sabe assim, e a gente não tem muito disso. Tem uma questão que se repete demais no livro o tempo inteiro, que é o fato de o passado ser obstinado, né? O passado, ele não quer mudar. E isso se repete muito no livro e explica algumas questões que são tipo impeditivos pra que o Jake consiga fazer essas mudanças no passado, né? Tipo assim, quanto maior é a coisa que você quer mudar, maior vai ser a sua dificuldade de transformar essa coisa, porque vão acontecer diferentes outros elementos que vão tentar te impedir
impedir de transformar o passado, de fazer, né, essa mudança no passado, porque o passado é obstinado. Porém, eu fiquei muito me questionando sobre um ponto que, se você já leu, inclusive, você pode aqui deixar o seu comentário, marca ali que é com spoiler e tal, porque pode ser que tenha algum spoiler, mas existe uma dúvida que eu fiquei enquanto eu tava lendo esse livro e tendo, né, essa visão do passado que é obstinado, porque é o seguinte: já que a gente tá falando de teorias de cordas, né, cada vez que você volta pro passado, você cria uma nova linha do tempo, você cria, né, uma nova linha de acontecimentos. Então, isso tá explicado aqui, inclusive, no livro. Isso acontece no livro, toda vez que você volta, você tá criando uma nova realidade, você tá iniciando uma nova realidade. Então, o passado é obstinado, ele não quer ser mudado. Mas então você tá falando de qual passado? De qual linha do tempo? Da linha original de quem tá viajando, desse viajante? Ou você tá falando, tipo, de todos os passados possíveis? Sabe assim? Porque se você tá falando de diferentes linhas do tempo, de multiverso, etc., são muitos tipos de passado, né? São vários acontecimentos em diferentes linhas do tempo. Então, o passado ele não quer ser mudado, mas qual passado? Sabe assim? É o passado especificamente do viajante? Eu entendi que sim, né? Mas ao mesmo tempo que eu ia lendo, eu ia me questionando um pouco sobre isso. Já com relação ao final da história, ao desfecho, teve gente lá no clubinho que falou que chorou, que se emocionou e tal. Eu não cheguei nem perto de chorar, de me emocionar. É sim um final assim tocante, né? Por um ponto da história, né? Tipo assim, um acontecimento do desfecho que eu acho que é assim emocionante. Porém, tem outras coisas envolvendo esse desfecho que eu acho que são exageradas ao extremo, que tem justamente relação com a teoria do caos, com, né, essa coisa do efeito borboleta, do tipo assim, eu mudei uma coisinha lá no passado e o futuro tá transformado, né, por conta dessa coisa que foi mudada. E beleza, né, você salvar ou não o presidente dos Estados Unidos no passado vai gerar consequências no futuro ali dessa linha do tempo que você modificou. Porém, existem algumas coisas que vêm com essas consequências que pra mim foram exageros extremos, que eu acredito que não aconteceriam da forma como o autor imaginou aqui, sabe? Então eu acho que é um final que ele é bem exagerado, tipo, exagerado ao extremo, com relação aos efeitos borboleta, assim, sabe? As consequências de mudanças que foram feitas no passado. E falando da minha experiência com o livro, né, como um todo, eu achei que foi um bom livro. Foi, assim, como eu falei, teve seus altos e baixos, teve momentos que pra mim foram mais interessantes, mais envolventes, outros que foram mais lentos, mais arrastados. Eu acho que sim, o Stephen King é um autor extremamente prolixo, tem coisas que ele traz pra história que talvez nem precisassem, sabe? Não iria trazer tanta diferença, assim, pra trama como um todo, mas ele também se aprofunda muito, né, em questões humanas das personagens, né, as relações entre as personagens, o que eu acho uma coisa positiva. Porém, tem outros casos que eu acho que ele exagera, sabe? Ele traz elementos e situações e coisas demais que talvez não precisassem. Eu até lembro que eu mandei lá no grupinho, né, um trecho que eu vou tentar ler aqui pra vocês, porque eu não marquei aqui no livro, mas eu vou pegar lá no grupo, porque foi um exemplo, assim, claro de quando eu falei, gente, isso não precisava. Ó, o trecho é esse aqui, ó. Sentei-me com as costas na parede de trás da garagem, remexi o saco de papel e tirei um payday. Payday é tipo um chocolate. Levantei-o e pensei no pobre J. Alfred Prufrock. Acho que é isso, o da canção de T.S. Eliot. Eu não era muito diferente, embora fosse um chocolate que eu não tinha certeza de que ousaria comer. E aí logo depois eu comentei lá no grupo, gente, pra mim não faz diferença nenhuma essa informação, além de que se você não entende a referência, você não entende o que ele quer dizer. E eu não vou atrás de saber quem é esse cara ou que música é essa pra saber o que ele quis dizer. Então, tipo assim, são elementos, obviamente que são elementos, né, que fazem relação com cultura, com, enfim, né, questões ali muito próprias dos Estados Unidos, que se você não é dessa época, se você não consumiu esse tipo de conteúdo, né, esse tipo de cultura, você não vai saber e você não vai atrás de pesquisar pra poder entender o que ele quis dizer. Então, tipo assim, ele basicamente enrolou toda essa linguiça, encheu toda essa linguiça, só pra falar que o cara tava na dúvida se comia ou não chocolate, porque ele já tava se sentindo meio mal. Então ele poderia ter sido muito mais, sabe, direto ao ponto, explicado isso, tipo, de um jeito que não precisasse trazer tanta referência de coisas que não é de acesso da maioria dos leitores, entendeu? Então, são coisas que eu acho que pesam um pouco na mão, né? Tipo, eu acho que ele às vezes pesa um pouco na mão, por agora, assim, trazendo elementos, situações, descrições e referências, né, com coisas do passado. Beleza que aqui tem faz um certo sentido você ter referências com coisas do passado, porque estamos falando de uma história que, né, tem muito, passa-se muito no passado. Mas, ao mesmo tempo, tem momentos que, sabe, não precisava, assim, sabe? Querido, um pouquinho menos. Então é isso, gente. No fim das contas, eu achei que foi um livro ok, foi um livro bom, foi um entretenimento legal, que poderia ter sido bem menor, eu acredito, tá? Poderia ter tido bem menos páginas. Eu entendo que quando ele volta pro passado e passa esses 5 anos, a gente precisa, né, ver ele em ação, ver
as coisas acontecendo, né? Porque afinal são 5 anos que ele passa lá. E quando eu peguei o livro, eu até imaginei que fosse isso. Mas assim, juro pra vocês que, tipo, o momento que ele começa, né, a ficar realmente no passado e ele volta pra esse tempo de 5 anos que ele vai ficar, é quase na metade do livro, né? Porque antes disso acontece muita coisa. Ele fica indo e voltando, ele fica vendo as consequências do que aconteceu, né? No que ele mudou da primeira vez que ele volta, que ele, né, volta lá pro passado. Então, existem coisas que acabam, né, tendo um acontecimento, assim, que acabam, acho que, se estendendo um pouco demais. E algumas pessoas lá do clubinho também tiveram uma impressão um pouco parecida, assim, de que é um livro que ele se estende muito em alguns pontos que talvez não precisasse. E como lá no clube tem leitores que são fãs de Stephen King, pessoas que amam Stephen King, amam os livros dele, tem gente que, assim, achou isso aqui um deleite, pegou o livro e ficou, assim, fascinada do começo até o final. Tainá, essa é pra você. Mas teve gente que, inclusive, abandonou o livro, porque foi, às vezes, o primeiro contato da pessoa, né, com o livro e não conseguiu, sabe, não deu conta. Por outro lado, teve gente que teve também o seu primeiro contato com Stephen King com esse livro, terminou e também não teve, assim, uma ótima experiência. E eu, pessoalmente, não sei se eu recomendaria esse aqui como um primeiro livro do Stephen King. Primeiro porque é um livro muito grande, você vai ter que ter, assim, uma disposição um pouco maior pra poder encarar esse calhamaço, que não é tão fluido como, assim, não vai ser fluido igual pra todo mundo, sabe? Tem pessoas que vão sentir uma fluidez maior, pessoas que não vão sentir essa fluidez. E eu acho que, pra quem tá começando com o autor, talvez um livro menor, uma história um pouco mais simples, né? Talvez seja sei lá, um primeiro contato melhor do que esse aqui. Que, assim, eu acho que é pra quem já tá um pouco calejado. Por sinal, eu li na versão física e a fonte, gente, é muito pequena, tá? São páginas bem preenchidas, a diagramação é bem preenchida, a fonte é muito pequena. Então eu recomendo que, se você for pegar esse livro pra ler, talvez aí, né, se você tiver uma certa dificuldade com o Stephen King, pega pelo Kindle, você vai conseguir deixar a fonte um pouco maior e você vai conseguir, né, ter uma leitura um pouco mais confortável, porque a fonte desse aqui, pra mim, tá? A cega, eu achei muito pequena. Mas é isso, gente. Achei um livro bom, não achei um livro péssimo. Tem os seus problemas, tem as suas questões, sim, não vou negar. Pelo menos pra mim, da minha perspectiva, tem coisas nesse livro que poderiam ter sido trabalhadas e desenvolvidas de outra forma, mas também não é, assim, uma perda de tempo, sabe? Eu acho que foi um livro, sim, interessante pra quem curte ficção científica, pra quem curte ficção histórica, tudo que vai girar em torno aí, né, dessa figura emblemática dos Estados Unidos, JFK. Então tá tudo muito focado na história dos Estados Unidos, que você, muito provavelmente, se não conhece, já não estudou, vai ficar meio que boiando. Eu, inclusive, fui depois ler um pouco mais pra poder entender, sabe, por que esse cara é tão importante na história dos Estados Unidos. E vale lembrar que o Stephen King, ele viveu, né, nessa época em que o JFK foi assassinado. Acho que ele tinha uns 16, 17 anos quando tudo isso aconteceu. Então, até mesmo as vivências do passado vem muito de lembranças, eu acho, do autor, sabe? Dessa época. Sobre como era viver naquela época e os contrastes que ele vai trazer aqui, né? Entre passado e presente, entre a tecnologia e o mundo, assim, né? Moderno do Jake e esse mundo de antigamente que o Stephen King, né? Se lembra com um certo saudosismo em alguns momentos aqui. Mas, enfim, pra concluir o vídeo, eu dei, acho que 4 estrelas pra esse livro, não favoritei também, mas, como eu falei, né, eu vim pra esse livro com a expectativa das experiências de outras pessoas que amaram, que favoritaram, que acharam uma obra-prima. Eu não acho que seja uma obra-prima, eu acho que é, assim, um livro muito bom, mas não acho que, né, assim, foi nada muito uau, porque quando eu comecei o livro eu realmente estava imaginando que o Stephen King, ele fosse, sei lá, inventar uma coisa completamente diferente, trazer uma novidade, trazer uma coisa inovadora, mas eu acho que ele traz um pouco de mais do mesmo, envolvendo viagem no tempo. Como eu falei antes também, né, pros leitores que já leram livros de ficção científica, histórias de ficção científica com viagem no tempo, vão meio que ficar num lugar comum, né, vão perceber esse lugar comum de outras histórias. Então, algumas coisas da trama como um todo, né, não vão ser novidade, mas ainda assim, pra quem gosta do autor, pra quem gosta do tema, pra quem gosta do gênero, deixo aqui a sugestão, se você ainda não leu. E como eu falei, né, deixo a sugestão que leia no Kindle, porque essa edição aqui, pra mim, pelo menos, a letra tava pequenininha. Mas enfim, essa foi a minha experiência com o livro, gente. Eu espero que vocês tenham curtido esse conteúdo. Se você quiser saber melhor a minha experiência com outros livros do Stephen King, eu recomendo que você assista um vídeo que eu já falei aqui no canal sobre os livros dele que eu li. É esse que eu vou deixar aqui pra você assistir. E era isso então, gente. Eu vou ficando por aqui. Não sem antes agradecer aos apoiadores do Catarse. Muito obrigada por tudo, galera. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau!